Soy Mari Chagas. Me gusta decir que soy poeta antes de todo y, y soy museólogo de formación y también doctor en ciencias sociales, pero me considero un militante de la museología social, una persona comprometida con los museos en procesos de transformaciones. Eh, yo creo en una museología comprometida con la vida y con las transformaciones sociales y cosas así. Y soy profesor de la universidad, perdón, soy profesor de la Universidad Federal de Estado de Río de Janeiro, que se llama Unirio, que tiene el curso de museología más antiguo de Brasil. Entonces, es eso. ¿Mi portuñol está bien? Sí. Muy bien. Entonces, adelante. Ok. Bueno, chicos, como gusten, si desean presentarse brevemente. Adelante, Andrea. Em, ah, Andrea o Dale, Irina. Alejandro, todo bien. Adelante. Y después voy yo. Sí, Ujú. muchísimo gusto, Mario. Mi nombre es Andrea y bueno, no, me presento. Soy arquitecta de formación y también soy profesora en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, muy emocionada también de estar cursando esta maestría y tener el privilegio de contar con estos espacios y la oportunidad de escucharlo a usted y conocerle. Entonces, muy agradecida. No sé qué más decir. Sí, Qué sí bueno. me entiende bien, no sé hablar portugués. Sí, sí, comprendo bien. Y me gustó mucho la articulación entre arquitectura y museología. Mm, Sí, porque pensar la ciudad, né, urbanismo, el espacio y su relación con los museos, la museología, especialmente con los museos de territorio, los museos de recorrido, ¿no? mm, Y mi compañera es arquitecta, entonces, sí, muy bien, pareja es arquitecta, sí, muy interesante, muy bien. Mucho gusto, Mari. también. Buenas noches, Mario. Mi nombre es Irina Coronado López, soy socióloga de formación y en deformación también, creo que todos los días. Me interesa mucho, digamos, el trabajo en comunidades costeras, entonces ahí como en eso ando relacionado, exactamente. Y bueno, mucho gusto y esperamos disfrutar la noche hoy. Pura vida. Qué bueno, qué bueno. Ok, adelante. Tal vez vos, Laura. Buenas noches, un gusto, igual don Mario, igual que mis compañeras, de estar aquí con usted. Es un placer para nosotros, para nosotras. Bueno, mi nombre es Laura Pérez Bertozzi, yo vivo en una zona de la costa aquí en Costa Rica y me dedico a temas de protección ambiental, al tema de cuidado de la naturaleza. Y bueno, ahora estoy con esta maestría que es un reto muy interesante y estoy aquí con mucho entusiasmo de escucharlo hoy y conversar con usted. Muchas gracias. Sí, sí, claro. Isso é importante porque estou pensando em fazer uma conversação, um conversatório, né? Então, eu tenho preparado um PowerPoint, pero também, se não quisermos, poderemos abandonar o PowerPoint e fazer uma outra conversação. Pero tenho as duas possibilidades, sim? Buenísimo. Jesús, si quieres, puedes presentarte. Eh, bueno, buenas noches, don Mario, mucho gusto. Mi nombre es Jesús Murillo. Vivo, en una zona rural, en la zona norte del país, frontera con Nicaragua. Soy enfermero, trabajo en el hospital de Upala.
soy apasionado del sector agropecuario y del desarrollo comunal. Eso me ha permitido pues, involucrarme en un montón de organizaciones, ¿verdad? Con tema de desarrollo comunal y rural, y pues tener la oportunidad de conocer pues, sí, al profesor y a todos los compañeros que también aportan muchísimo al aprendizaje personal y profesional. Y, pues eso ayuda a ir aportando al granito de arena, ¿verdad? O sumándole a todo lo que es el conocimiento en la vida cotidiana. Muchas gracias y un honor que usted nos esté acompañando por acá. Gracias, Jesús. Y me encanta que sea enfermero, ¿sí? Yo tengo una hermana, mi hermana más joven es enfermera y ha, ha hecho una formación en enfermagem, como se diz por acá. Y entonces hablamos mucho nosotros, yo y mi hermana, sobre las relaciones entre cultura y salud, cultura y sanaduría, sim. O sea, hay una relación importantísima entre la salud, salud pública, ¿no? Y las cuestiones culturales, educacionales y así por delante. Entonces, me encanta que sea enfermero, interesado en la cultura, interesado en los museos. Eso es importantísimo. Maravilloso. Bueno, vamos a darle el espacio también a María Carmen para presentarse. Hola Mario, buenas noches. Gracias por estar en este espacio. Yo soy María Carmen Elizondo Soto, soy trabajadora social, muy apasionada de las ciencias sociales. Inicié en arquitectura, en donde está Andrea, y al cabo de un año estaba en la construcción de otro tipo de estructuras que no son precisamente las que tal vez Andrea ahora ha estado más de lleno. Pues su portuñol está especial y perfecto, porque yo creo que lo bonito del portugués y del español es que cuando nos damos cuenta, no sé si estamos parlando, y estamos hablando todos igual. Entonces, creo que eso es lo bonito. Entonces, muchas gracias por estar acá y por compartir este espacio con nosotros. Es verdad. Gracias, gracias. Muchas gracias, María. Escuchamos a Yamni de Honduras. Hola, buenas noches. Un gusto, Mario, estar compartiendo estos momentos con su persona. Mi nombre es Yamni Pisati, hondureña, de profesión ingeniera agrónoma, y también soy docente de la Universidad Nacional de Agricultura aquí en Honduras. Pertenezco a un grupo indígena, por esto pues me apasiona mucho la parte de cultura y también trabajo bastante con comunidades rurales. Un gusto. Qué bueno, un gusto también. Y muy bueno porque tenemos una turma muy diversificada, con mucha diversidad, y eso es importante. Y así podemos hablar con mucha libertad y con variadas posibilidades de comprensión. Eso es importante. Entonces, Luis, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Sí, claro, nada más nos queda por presentarles a Euclides y a Olger, dos compañeros que se están incorporando en este momento. Sí. Tal vez Euclides y luego Olger, para ya dar inicio a la conversación. Sí, bueno, muy buenas noches a todos, profesores, compañeros, un gusto estar aquí pues nuevamente, ¿no? Y pues darle la bienvenida al profesor Mario, con muy buenas referencias, ¿no? Y pues siempre es bueno aprender de diversos profesionales de diversas áreas. Yo soy del área de tecnología de alimentos, de las ciencias agrícolas, y pues también pues muy interesado en lo que es el desarrollo cultural de las comunidades para poder potencializar, ¿no? El crecimiento y el desarrollo de nuestra zona. Soy de Honduras, igual que Yamni, y pues aquí pues interesados en aprovechar de la mejor manera la conversación. Claro. Qué bueno, Euclides. Y el tema de nuestro seminario, que ha sido hecho en Costa Rica, se habló mucho sobre las semillas.
¿sí? Sobre el tema de las semillas y la importancia de las semillas para, en fin, para todos nosotros, ¿sí? Para la vida de todo. Entonces, incluso hablamos sobre museos de semillas, o museo semilla como un concepto, como una categoría, museo semilla, y también sobre museos de las semillas. Entonces, son temas interesantes. Perfecto. Y finalmente, Olger, por si deseas presentarte. Buenas noches, don Mario. Es un gusto tenerlo acá, hablándonos un poco, ¿verdad?, de su quehacer. Mi nombre es Olger Vega, soy gestor cultural. Vivo también soy vecino de Jesús, al norte de Costa Rica, el Cantón de la Cruz, al noroeste de Costa Rica. Y estoy muy encantado de estar acá escuchándolo. Y bueno, Olger, Olger, sí, qué bueno. Entonces, Luis, Ok. Bueno, vamos a comenzar este espacio que tiene vamos a ver, siento yo que tiene esa potencia de ser una conversación, de ser un intercambio, escuchar a una persona muy sabia, con muchísima experiencia, como el profesor Mario, y al mismo tiempo también ustedes, chicos, que tienen una gran sensibilidad social, cultural, que puedan conversar y podamos intercambiar. El profesor Mario se encuentra en Brasil, de Río de Janeiro, hay 3 horas de diferencia, nos va a poder acompañar un poco más de una hora, consideramos ese detalle, ¿verdad? Por lo tarde que es ahí en Brasil. Y así que bueno, profesor, si a usted le parece, comparto pantalla, lo que usted presentó, sí, 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 y sí, ahí va fluyendo poco a poco. perfecto. Entonces, Luis vai me ajudar y va a hacer eso, la presentación. Y yo tengo ese tema, pero me gusta decir para ustedes todos y todas, sintam-se completamente à vontade para me interromper, para cortar, para hacer conversação, para hacer um conversatório, portanto. Ou seja, eu tenho uma apresentação, pero me gusta também fazer derivas, fazer desvios, né? Sair da apresentação para outros temas. Portanto, sintam-se completamente à vontade para isso. Sim. Então, o tema que eu tenho para apresentar para você se chama assim: Desenvolvimento Comunitário e Museus. Sim. Eu pensei em uma barra como se fosse aviala, né? Aviala, como se diz, né? Então, isso é esta barra de apresentação. Vamos seguir, Luis. Y entonces, adelante eso. Bueno, agradezco a Luis por estar aquí y ahí a todos ustedes. Ese es el tema, patrimonio y museos. Me gusta hablar sobre eso. Podemos seguir, Luis. Entonces, ¿de dónde hablo? El suelo desde el que hablo, el territorio que recorro y desde que emprendo mi aventura museístico-museal está assentado, ancorado em la poesia. Está ancorado em uma perspectiva poética e política para a vida. Ou seja, eu compreendo que os museus e o tema do patrimônio têm uma dimensão poética que é básica, mas tem também uma dimensão política. E a poética não elimina a política e a política não elimina a poética, ao contrário, há uma conversação possível entre a poética, entre a dimensão poética e a dimensão política. A dimensão poética mobiliza, aciona
moviliza, aciona, vamos dizer, os movimentos de resistência, aciona aspectos estéticos, aciona movimentos de criação, isso, aciona uma energia criativa de criação por la vida. E a dimensão política aciona movimentos de resistência. Ou seja, temos a possibilidade de empreender ações de criação, de criatividade e também ações de resistência, né, de luta. Isso faz parte das possibilidades para pensar nos museus, o patrimônio e coisas assim. Esse, portanto, é o suelo de onde hablo com você. E essa imagem que tenho é de um niño que está empinando, não sei como se pode dizer, com um cometa, como se diz, não sei, Un papalote, un cometa, sí. Isso, é uma pipa, é assim, está em sua casa, em la parte superior de sua casa, em uma favela de Rio de Janeiro. Isso é uma favela. Adelante. Bueno, entonces, podemos seguir. Perdón, next. Sim, foi falar de experiências de museologia social. Podemos seguir. Agora sim. Então, quero apresentar para vocês uma visão personal de patrimônio. Luiz sabe que me gusta falar sobre isso. Quero falar sobre patrimônio e pensar com você que patrimônio, a categoria patrimônio, implica em uma dimensão de encontro. Não há possibilidade de se pensar patrimônio sem encontro. Ou seja, patrimônio está em la dependência de uma relação. Sempre que falamos de patrimônio, estamos falando de encontro e relação. Ou seja, encontro entre pessoas distintas, encontro entre espaços distintos, encontro entre temporalidades diferentes. Sempre que se habla sobre patrimônio, se está falando de encontro, relação. Relação, portanto, entre culturas que podem ser distintas, entre temporalidades que podem ser distintas, entre situações que podem ser diferentes e diferenciadas. Se falamos de um patrimônio indígena, por exemplo, estamos falando sobre outras culturas, outras possibilidades. Pero aqui também se coloca desde já um problema, uma questão que frequentemente uno habla sobre o patrimônio del outro. Uno habla sobre o patrimônio del outro como se tivera autoridade para falar sobre o patrimônio del outro. Portanto, aqui temos desde já uma questão. Quem tem autoridade para falar do patrimônio? Sobretudo quando estamos falando sobre um patrimônio do outro. Portanto, se pensamos em a possibilidade de uma perspectiva decolonial do patrimônio, ou melhor, uma perspectiva contracolonial do patrimônio, é necessário que uno possa falar sobre seu patrimônio. Ou seja, há um repto que é ampliar a possibilidade, ou seja, pensar em la possibilidade
de un patrimonio que habla en la primera persona y no en la tercera persona. O sea, no solamente hablar sobre o outro, pero que o outro hable sobre si mismo. Adelante, por favor, Luis. Isso é uma pequena introdução, porque mira, Roger, patrimônio em português, a palavra patrimônio é um substantivo abstrato. Sí, eu penso que é o mesmo em espanhol. Patrimônio é um substantivo abstrato. Ou seja, nós não temos uma imagem fixada para dizer o que é patrimônio. É diferente, por exemplo, se digo caneta, se digo caneta não é bueno, se digo copo. Se digo a palavra copo para você, pensamos em um copo. Se digo a palavra, como se diz, lápis, como se diz? Lápis. 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 Se digo lápis, lápis é uma coisa concreta. Portanto, a palavra lápis é um substantivo concreto. Assim como outras tantas palavras que são substantivos concretos. Pero alegria, amor, amistade, patrimônio são substantivos abstratos. Não temos uma imagem única para falar sobre isso. Por que isso é importante para nós outros? É importante compreender que patrimônio, antes de tudo, é um substantivo abstrato, é decorrente de uma abstração e que se fixa e que pode ser fixado em situações muito diferenciadas. Agora, há uma outra questão. A palavra patrimônio implica em uma herência paterna. Maria, é isso. Patrimônio é uma herência paterna. Agora, Maria, mira, sendo uma herência paterna, há um ranço patriarcal, há uma questão patriarcal que está grudada no patrimônio. Patrimônio também é um conjunto de bienes que se transmite de uma geração para outra geração. Então, isso é patrimônio. ¿Sí? Pero tem essa perspectiva de uma herência paterna, que se transmite de um padre para o filho e para a hija e coisas assim. Há um outro ponto em la ideia de patrimônio que é a transmissão e a recepção. Ou seja, sempre que falamos de patrimônio, estamos falando de uma transmissão, uma coisa que se transmite de uma geração para outra geração. Pero não se habla frequentemente sobre a recepção. Ou seja, patrimônio depende de uma transmissão, pero também depende de uma recepção para que a cadena siga adelante. Pero seguimos, por favor, Luiz. Não quero me deter muito nisso. Portanto, em la palavra patrimônio há uma questão do tempo. Tem uma perspectiva de diacronia, é diacrônico. Né? Patrimônio implica preservação e destruição, valor e peligro. São noções que estão em torno do patrimônio. Seguimos adelante. Agora, Maria, pensamos no matrimônio como relação conjugal e não percebemos sua relação com o patrimônio. Ou seja, não falamos do matrimônio como uma herência materna. Falamos sempre como uma relação conjugal. Há no matrimônio algo que nos remita ao patrimônio? Eu diria sim, sim.
También en las relaciones conjugales hay una dimensión de herencia. Hay una herencia materna que es importante. Los pueblos originarios saben disso, que hay una herencia materna. Los pueblos de origen africana saben disso, que hay una herencia materna que se transmite también de generación para otra generación. Aún se sigue hablando sobre una diacronía. Ahora seguimos. ¿Será posible pensar en una herencia materna que no esté fixada en el material, pero en sintonía con el intangible, con el espiritual, con el saber hacer? Pero la cuestión del tiempo diacrónico permanece. Pero aquí es importante, no mínimo, abrir la posibilidad de pensar sobre el matrimonio como una herencia y romper con las cadenas patrimoniales, patriarcales y cosas así. Pero seguimos. Ahora, yo pregunto a mí y a mí, ¿será posible pensar en una herencia fraterna que, tangible o intangible, sea compartida en el tiempo presente entre los hermanos y amigos? La cuestión del tiempo permanece, pero ahora es alterada. Ahora hablamos en una sincronía. O sea, se podemos hablar em patrimônio como herencia paterna, se podemos nos abrir para pensar o matrimônio como uma herencia materna, agora estamos diante da possibilidade de pensar o fratrimônio, que é uma invenção, a palavra não existe. Estamos diante da possibilidade de pensar o fratrimônio como uma herencia fraterna. Pero agora, llegamos em el centro de nuestro interesse de debate, porque pensar fratrimônio como uma herencia fraterna é pensar em alguma coisa que se hace aqui e agora e se pode compartilhar aqui e agora. Ou seja, estamos diante da possibilidade de fazer uma construção que se pode compartilhar, ou seja, uma herência que se pode fazer, que se pode compartilhar, que se pode multiplicar aqui e agora, entre irmãos, amigos, etc., etc. Então, isso me parece que pode ser uma contribuição diferenciada daquela quando se habla de patrimônio como apenas como uma herência paterna. Seguimos adelante. Bueno, isso é uma introdução. Agora, de qualquer forma, me gostaria também de pensar o patrimônio subvertido, invertido de todo, completamente invertido. Não tenho uma boa palavra para isso, pero então inventei o filismônio. Não é bueno, pero não importa. Ou seja, também nós outros somos herdeiros de nossos filhos. Nossos filhos produzem coisas. Nossos filhos fazem coisas. Ustedes, que são mais jovens que eu, produzem coisas para mim. Produzem questões para mim, produzem conhecimento para mim. Eu sou herdeiro de vocês. Por que temos que pensar solamente em uma direção? Por que não se pode pensar as herências de modo mais complexo? Por que não se pode pensar as herências de modo mais ampliado, onde os filhos também são
criadores de herencias para los padres. Las herencias no se dan en una única dirección. Esa es la cuestión. Y pensar eso, yo diría para ustedes, es decolonial. Pensar esto es contracolonial. Porque estamos abrindo a possibilidade de, com respeito a los mais viejos, aún assim, compreender que os mais jovens também são produtores de novidades em la vida. Então, seguimos. Bueno, museu. Museu também é um espaço de encontro. Os museus também são um espaço de relação. Não há possibilidade de museu onde não haja uma relação. Ou seja, tudo que se pode pensar sobre museus e mais, tudo que se pode pensar sobre cidade, né? Onde está ha salido a Andrea, Maria também, tudo que se pode pensar sobre cidade. Cidade é um espaço de encontro, é um espaço de relação. Igualmente, os museus são espaços de encontro, espaços de relação. É claro que, onde há encontro, há desencontro. Então, se uno se pode encontrar, se pode desencontrar. De outra maneira, dizer que os museus são espaços de encontro implica também em compreendê-los como espaços de desencontro. Sim, os museus também são buenos para que se desencontrem. Por que são? Porque os museus estão sustentados em narrativas, em narrações, em la apresentação de uma narrativa que muitas vezes han sido quase que a defesa da história única, da perspectiva única. Isso se passou com os museus do século XIX, se passou incluso com muitos museus do século XX. Adelante. Agora, vale para o museu lo que ha dito el viejo barbudo sobre el tiempo. Y ese viejo barbudo no es Marx, no es Karl Marx, es Santo Agostinho. Entonces, o que disse Santo Agostinho? Entonces, vale para el museu lo que ha dito el viejo barbudo, que no es Marx. Adelante. Que disse Santo Agostinho? Que es, pues, el tiempo. Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo ao que me lo pregunta, no lo sé. Lo que se digo sin vacilación es que si sé que nada pasase, no habría tiempo pasado. Y si nada sucedesse, no habría tiempo futuro. Y si nada existisse, não habría tempo presente. Ou seja, a questão é que todos nós sabemos o que é museu, hasta que uno pergunta que é. Que é museu? E essa, portanto, é a pergunta que hago agora. Que é museu? Seguimos adelante. Então, Euclides, que é museu? Pues ya me complicó el concepto que tenía antes de un museo, ¿no? Como? Ya me complicó el concepto que tenía de un museo. Sí, pero não importa. Habla sobre o conceito que teria e vamos hablando. Que é? Que pensa que seja? O que pueda ser? Un museo es como puede decir como un lugar, ¿no? Una área donde se pueden, pues,
observar diferentes elementos, ¿no? Con su historia, con su naturaleza, con cierta información que pues describa, ¿no? Cada uno de ellos o algo así. ¿Sí? María, ¿qué es museo para usted? Espacio, encuentro, recopilación, historia, pero también no solo historia. Sí. Nos cuenta algo, nos dice algo. Para mí eso es museo. Sí. Hamid, ¿y a mí? Hola, pues como dice Mari Carmen, pues yo lo entiendo como un espacio, investigación, conservación, interpretación, exhibición. Perfeito. Roger, usted. Sí, yo considero que un museo es un espacio que puede ser abierto, puede ser cerrado, en el que se muestran diferentes elementos, ¿verdad? Culturales, naturales, que contienen una información, digamos, esa información de alguna manera es procesada y es mostrada para la gente, ¿verdad? Porque en sí la naturaleza o el espacio por sí solo no puede considerarse un museo si no hay eh, un tipo de manejo, por lo menos, si no es pensado, si no es protegido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que considero como un museo. Perfeito. Entonces, me gusta ahora compartir con ustedes la idea de que los museos son territorios del y no del es. Siempre que decimos o que es museu, como dissemos agora, sempre pode ser isso mais isso, e mais aquilo, e outra coisa, e outra coisa. Ou seja, os museus não cabem em uma única definição. Sempre podem ser mais uma coisa, mais outra coisa. Sempre pode ser uma coisa a mais. Então, muitas vezes operamos em los museus com o senso comum e em el senso comum os museus são espaços onde se guardam coisas viejas, coisas de outros tempos, onde se pratica uma conservação, uma preservação, e se hace uma apresentação, uma exposição para as pessoas, etc, etc, etc. Então, pensamos muitas vezes assim, isso é museu, pero nem todos os museus são assim. Você pode ter museus diferenciados, diferentes disso. E é sobre esses outros museus que quero falar com vocês. Eu quero falar sobre os museus e sobre os patrimônios em conexão com a cidade, em conexão com o mundo rural, em conexão com os pueblos indígenas, museus diferenciados de tudo isso. Ou seja, eu quero sustentar junto a vocês que os museus não cabem em los cajones classificatórios. Eles podem ser isso e mais aquilo, e aún mais isso e aquilo. Podem ser outras coisas. Ou seja, é como se os museus foram metamorfoses, seres em metamorfose, seres mutantes, mutações em processo. Adelante. Então, o museu, como quero dizer para você, quero falar de los museus como apropriação cultural. Falar também de los museus como ente e ainda como antro. Quero falar de los museus que
praticam, que hacen uma antropofagia, que são devoradores, que devoram as coisas e que hacen outras coisas. Assim são. Adelante. Quero falar de los museus como obra. Los museus como obra de arte, como obra de ciência, como uma obra de técnica e também como uma obra política. Ou seja, os museus, Rami e Ami, são sim espaços de ciência, mas também são espaços de arte, mas também são espaços de técnica e também de política. E todas essas coisas estão misturadas. Por que estão misturadas? Por que estão misturadas? Porque os museus são uma espécie de microcosmo social. E agora toco em uma questão fuerte. Os museus como microcosmos sociais. Ou seja, em alguma medida, as forças sociais da sociedade atravessam os museus. As relações de classe atravessam os museus. As questões raciais atravessam os museus. As questões racistas atravessam os museus. As questões machistas atravessam os museus. A xenofobia atravessa os museus. Tudo que é vida, buena e mala, tudo que é vida e tudo que, sendo resultado da vida, não produz mais vida, ou seja, o racismo é resultado da vida, mas não produz mais vida. O machismo é resultado da vida, mas não produz mais vida. Mas tudo isso atravessa os museus. Os museus não são espaços neutrais, espaços limpios, espaços... Não. Tudo. Pero se passa o mesmo com a ciência, se passa o mesmo com as artes, se passa o mesmo com a vida. Então, adelante. Poderia falar para você também sobre uma imaginação museal. Todos nós, ustedes incluso, têm uma imaginação museal. Têm uma capacidade imaginativa sobre o que são os museus. Todos podemos falar alguma coisa sobre isso. Mesmo que não tenhamos uma formação específica em museologia e coisas assim, não importa, temos uma imaginação sobre o que se pode fazer com os museus. E essa imaginação ela é indispensável para a criação e operação em los museus. Seguimos adelante. Sobre a imaginação museal, eu poderia dizer que essa imaginação tem, por exemplo, pelo mínimo, 9 dimensões. As 3 dimensões de partida. Dimensão de largo, de ancho, de profundidade. Claro que sim. Pero tem a dimensão do tempo. Os museus são atravessados pelo tempo. Há uma dimensão de poder. Os museus são atravessados por uma dimensão de poder, de riqueza, de estética, de saber ou de conhecimento, e uma dimensão lúdico-educativa. Tudo isso atravessa os museus. Essas dimensões que, a mim, me gusta dizer que fazem parte da imaginação museal. Adelante.
Para mais allá da possibilidade reflexiva, talvez pudéssemos dizer: os museus são buenos para pensar, sim, pero também são buenos para sentir, para intuir, para sensibilizar e para agir, para ser política. São buenos para tudo isso. Se pode fazer muitas coisas com eles. E talvez por isso, e aí, talvez por isso, os pueblos originários estão se apropriando cada vez mais de los museus e fazendo coisas, e fazendo invenções, porque se deram conta de que os museus são uma espécie de relação com o passado, pero assentada em el presente. Estão agora, aqui e agora, fazendo coisas. Em Brasil, há uma grande quantidade de museus indígenas, de museus quilombolas. Vou apresentar para você umas poucas experiências. Adelante. E é isso. Os museus podem ser um espaço de acumulação. Muitos han sido. Se pensamos em el Museu del Oro em Bogotá, se poderia dizer, é um espaço de acumulação. Mas não é só isso. Há ouro, concretamente, acumulado em el Museu del Oro em Bogotá. Poderíamos dizer, o Museu de Jade em Costa Rica é um espaço de acumulação. É verdade. Mas não é só isso. Porque há uma outra dimensão por trás da acumulação, que implica em la relação, que implica em la descoberta. Ou seja, há a possibilidade da compreensão de pueblos que han sido extraordinariamente criativos, imaginativos, empreendedores e que han hecho coisas completamente extraordinárias, para além de tudo, e que nós outros somos herdeiros de tudo isso. Bueno, me gusta esse grafite que diz assim: el ojo ve, la memoria revé y la imaginación transvé. El ojo ve, la memoria revé, la imaginación transvé. Es necesario transver el mundo, es necesario transver los museos. Mi propuesta para usted es practicar la transvisión, es hacer una transvisão de los museus. Mirar para além. Luiz, hace sentido falar sobre uma transvisão? ¿Hace sentido? ¿Sí? Claro que hace sentido. ¿Y cómo esa transmisión, profesor, puede reflejarse más allá del museo, en la vida comunitaria? Isso, exatamente isso. Ou seja, uma transvisão de los museus é produzir compromissos para os museus com a vida comunitária, compromisso de los museus com o desenvolvimento comunitário, compromisso de los museus com os interesses, os temas de la comunidade. Isso é um exercício, uma prática de transvisão de los museus. Ou seja, os museus que surgem de los interesses de las comunidades, que surgem de los interesses de los grupos sociais e que se como se pode dizer, que se involucram com as comunidades. Eu penso, mirando
las niñas, las chicas, María, Yasmí y Laura, yo pienso, por ejemplo, la cuestión del feminicidio. ¿Qué compromiso los museos han de tener con el combate al feminicidio? En México, en Brasil, en Costa Rica, en la América Latina. ¿Qué compromiso los museos han de tener com o combate aos racismos diferenciados, as práticas racistas contra os pueblos indígenas, as práticas racistas contra os pueblos afrodescendentes? Como é isso? Que compromisso o Museu de Jade, por exemplo, ha de ter com o combate ao racismo, como em relação aos pueblos indígenas, aos pueblos originários? Então, o que me interessa em los museus é seu compromisso com as questões contemporâneas, seu compromisso com as questões sociais contemporâneas. Ou seja, um museu que não tem medo de falar para seu tempo, um museu que não tem medo de falar para o tempo presente, de assumir os temas e problemas do tempo presente. Adelante. Podemos falar de los museus como conectores espacio-temporales e também como conectores de pessoas e grupos sociais. Pero, Luiz, sempre lembrando que se um museu pode fazer conexão, também pode ser desconexão. Se um museu pode funcionar, pode agir como um conector, também pode ser um desconector. Se pode ser ponte, pode ser também a ausência da ponte. Se pode ser uma ventana, pode ser a ausência da ventana. Ou seja, tudo isso está misturado em los museus. Os museus podem ser puentes, ventanas, puertas e portales, mas também podem ser ausência das puentes, ausência das ventanas, das puertas e dos portales. Essa imagem é muito importante para mim, que é um museu Casa de Cora Coralina, que é uma poeta de Brasil, e essa casa é conhecida como La Casa de la Puente, e aí allá morou a poeta Cora Coralina, e hoje é um museu. Adelante, Luiz. Profesor, ahora que usted habla sobre esa desconexión que puede darse entre el museo y su entorno, los discursos de neutralidad de algunos museos, de pretender ser neutrales frente a los problemas sociales, eso es posiblemente una manifestación muy política de estar a favor de las injusticias, de estar a favor del orden establecido, ahora que usted hablaba del machismo, de los feminicidios, no denunciar, no problematizar, no visibilizar. ¿Es una manera a través de la cual se es cómplice, considera usted? Claro, claro que sim, Luiz. E muito bueno essa pergunta, porque, mira, esse é o tema da Mesa Redonda de Santiago de Chile, de 1972, em Chile, durante o governo de Salvador Allende, em Chile, em Santiago. Ha sido realizado um encontro magnífico que se quedou famoso, importantíssimo, com o nome de Mesa Redonda de Santiago de Chile. Então, em Chile, se falava sobre as questões referentes à América Latina, com perguntas como essa. Em um país onde os níveis de analfabetismo são muito grandes, que papel deveria ter
os museus. Em um país onde a mortalidade infantil é muito grande, que papel deveria ter os museus? Mira, isso é de 50 anos atrás. As articulações entre Euclides ha salido, as articulações entre o mundo rural e o mundo urbano. Isso ha sido colocado há 50 anos atrás. Então, Luiz, essa é a questão. Quando um museu se diz neutral, não é neutral. De forma alguma é neutral. Não há a possibilidade de ser neutral diante das questões. Ou seja, está tomando uma decisão de não se involucrar com essas questões. Vamos adelante. E agora, bueno, podemos passar, Luiz, adelante. Não vou falar para vocês agora sobre museus arborescentes e rizomáticos, museus árvores e museus rizomas. Esse material é para uma aula muito grande, para 2 ou 3 aulas, 2 ou 3 encontros. Estou fazendo uma síntese muito, muito rápida. Então, estou rogando ideias para vocês e poderemos falar outras vezes em outros momentos. Então, pero dejo para você a ideia de pensar museus arborescentes, museus rizomáticos, coisas assim. Seguimos adelante. Então, agora sim, numa rápida síntese, podemos dizer assim: os museus existem na sociedade. São construções sociais, ou seja, nós outros construímos os museus, pero também são construtores de possibilidade social, ou seja, os museus atuam sobre nós outros. São sistemas vivos em movimento e câmbio, estão em mudança, em transformação. Seguimos, Luiz. Tudo isso afirma e confirma. Os museus resultam de projetos políticos e poéticos e inspiram outros projetos políticos e poéticos. E aí apresento a casita de Chico Mendes e uma casita de um museu de favela, Museu de Maré. Adelante. Podemos passar, Luiz? Isso é uma reflexão importante que vou deixar com vocês para ganhar tempo, pero recomendo vivamente. Puedo, Luiz, puedo passar para você depois uma bibliografia, sim? Puedo passar com esses temas que estou falando agora. Esse texto é um texto importante, publicado por Néstor García Cancline, que se chama El Patrimônio Cultural e a Construção Imaginária do Nacional. Adelante. Neste texto, Néstor García Cancline habla sobre paradigmas preservacionistas, habla sobre 4 paradigmas. O paradigma do tradicionalismo substancialista, que é um tipo de preservação de patrimônio, de arquitetura, por exemplo, onde crê que existe uma essência, uma substância em los patrimônios para ser preservada. Outro paradigma que Néstor habla é o paradigma mercantilista, uma preservação que será em cima de valores financeiros, monetários. Adelante, por fim, habla de um paradigma conservacionista e monumentalista. Só interessa a preservação
de los monumentos grandiosos, grandiloquentes e assim, e por fim habla de paradigma participacionista. Para nós outros interessa neste momento especialmente o paradigma participacionista. Adelante, Luiz. Podemos passar também. Agora sim. Quero falar para você sobre a necessidade de descolonizar o pensamento museológico, a necessidade de descolonizar, de decolonizar o museu e a museologia, falar contra os museus imperiais e erguer os museus pólenes, os pequenos museus, museus indígenas, quilombolas, de favela, pequenos museus que têm uma potência extraordinária. Para já de lo decolonial, a luta é contracolonial. Adelante. Agora, vou fazer uma apresentação muito rápida de algumas experiências. Museu da Maré, lançado em maio de 2006. Museu Vivo de São Bento, lançado em abril de 2008. Museu de Favela, lançado em fevereiro de 2009. Museu do Horto, lançado em novembro de 2010. Ecomuseu Nega Vilma, Ecomuseu Amigos do Rio Joana, Rede de Museologia Social, em 2013, Museu das Remoções, em 2016, Museu BXD e o Museu do Quilombo do Salgueiro. Vou falar sobre essas experiências. A ideia agora é somente apresentar para você um repertório de experiências. Solamente isso, é um repertório de experiência, mas existem muitas outras possibilidades. Eu quero simplesmente apresentar para você um pequeno repertório, pero que não se esgota e teremos outras coisas em Brasil. Claro, aqui são experiências de Brasil, pero podemos falar de Colômbia, de México, de Costa Rica, de Honduras não conosco. E aí está, é o Museu da Maré. Então, ha sido criado em 2006. No Brasil, é o primeiro museu de favela. Então, e a centralidade do museu é a casa. Então, a casa tem centralidade no museu. Todo o tema do museu está em torno da casa, de uma casa de favela, de uma casa de uma vida popular. Sim. Então, e o museu ha sido hecho por moradores da favela, com a participação de professores universitários como eu e outros, pero é um museu que ha sido uma novidade, uma invenção extraordinária, porque hasta hoje seguem fazendo coisas. Recomendo para você que busquem as informações nas redes sociais. Então, e a logomarca do museu é uma casa. Né? Aí está. Seguimos adelante. O Museu de Maré, o Museu da Maré está estruturado em 12 tempos, como se fosse um calendário. Então, habla sobre o tempo da água, o tempo da casa, o tempo de los imigrantes, o tempo do trabalho, o tempo da resistência, o tempo da féria, o tempo da fiesta, o tempo do cotidiano, o tempo da fé, o tempo do ninho, o tempo do medo, o tempo do futuro. Sobre esses 12 tempos, o museu se estruturou. Ou seja, sua museografia habla sobre isso. Pero tem uma conexão com toda a cidade.
é um museu dentro de uma favela que tem conexão com a cidade de Rio de Janeiro. Adelante. Esse é outro, é o Museu Vivo de São Bento. Aqui é um museu de recorrido. Nós outros falamos sobre um museu de percurso. É um museu de recorrido. O museu está em uma antiga hacienda que se chama Hacienda de São Bento, uma hacienda de jesuíta que tem uma igreja e está lá a Casa Grande da hacienda. Isso tudo hoje faz parte do museu, que é um museu comunitário, pero um museu de recorrido. Sim, onde se pode fazer um grande percurso, uma caminhada por as calles, falando sobre os museus. Pero essas construções fazem parte do roteiro, fazem parte do recorrido do museu, pero não são propriedades do museu, são propriedades da igreja. Assim. Adelante. Aí está outras partes do museu. E é um museu especial porque, em sua origem, são professores que han criado o museu. Professores de escolas públicas que han se interessado por la criação do museu. Adelante. Isso é um outro museu que se chama Museu de Favela, que é um MUF, e está ubicado em uma comunidade que tem 3 partes, que é Cantagalo, Pavo e Pavito. Mira a logomarca, é um galo, um pavo, um pavito e um galo, como se diz galo? Gallo. Gallo, sim. Então, é isso. E, então, também é um museu de recorrido e tem uma coisa especial. Pode seguir adelante. Que, hoje, veja isso. Han criado uma exposição sobre os mais antigos moradores da favela. Então, han hecho exposições sobre os moradores mais antigos, han hecho exposições especiais sobre as mulheres da favela e han hecho uma coisa fabulosa, Yami, que é assim, han pintado grafites em las fachadas de las casas, isso se chama casa lienzo, como uma pintura sobre as fachadas de las casas. Adelante. E han pintado 20 casas. E aí está, há um recorrido por dentro da favela, onde 20 casas são pintadas contando a história da favela. Isso é simplesmente magnífico. Han criado, podem mirar abaixo, han criado portales. São 3 portales. Aí estão desenhados, dibujados 2. E han dito assim, se Paris tiene el Arco del Triunfo, nossa favela terá 3. Não somente um arco, teremos 3 arcos. E assim fizeram 3 arcos de entrada para que se pueda entrar em la favela. Adelante. Aí está o primeiro arco. Um projeto que se chama Mulheres Guerreiras, dedicado solamente para mulheres. Todos os anos, 12, 13 mulheres são selecionadas e se faz um projeto sobre as mulheres.
De outro lado está uma casa lienzo, uma casa pintada em la fachada da casa. Então, e tudo isso é feito com grafite pelos moradores da favela. Adelante. Isso é uma outra experiência que é o Museu do Horto. Esse museu é importante porque os moradores de uma pequena vila, uma pequena favela, han sido ameaçados de expulsão, porque as autoridades passaram a dizer que são invasores, que não são originários desta região. Portanto, estariam fazendo uma ocupação indevida, errada. Então, fizeram um museu para provar que estão aí há mais de 100 anos. Estão aí há mais de um século, há mais de um siglo. Então, o museu tem um objetivo: contribuir para as lutas fundiárias, para as lutas de defesa da terra. Então, é um museu, Luiz, com um compromisso social firmado. E eles não têm pudor em utilizar o museu para sua luta. Utilizam o museu para sua luta sem pudor. Sim? Somente utilizam. E eu penso que podem, a qualquer momento, dizer: não queremos mais esse museu. Se nossa luta... ou seja, não há um compromisso com o museu como se fosse um fim em si mesmo. O museu é um meio, é uma ferramenta de luta. Adelante. Isso é o roteiro. Podemos. Esse é outro museu. Esse, agora mesmo, está cerrado, porque as pessoas que han feito o museu han viajado. Um foi para o Canadá, é um artista, outro para a França, se espalharam pelo mundo, e o museu está cerrado, pero a experiência se queda forte. Né? O importante é a história que han criado, aunque não tenha sido mantenido, pero eu penso que isso não é um problema, porque os museus sociais nascem, crescem e morrem. Pode ser assim. Adelante. Aí, em la inauguração desse museu, com o Museu Nega Vilma, quando ha sido inaugurado, Luiz, não tinha teto. A casa não estava com a cobertura da casa. Ou seja, o museu ha sido inaugurado sem a cobertura. O museu em uma favela é um processo, e isso é o dia da inauguração. Adelante. Isso é outro museu, Amigos do Rio Joana, que também, neste momento, está não cerrado, pero como que hibernado, né? Adormecido. Pero uma questão importantíssima: estão fazendo uma limpeza de uma mina de água. Estão fazendo, os próprios moradores, por iniciativa do museu, estão fazendo uma limpeza. Adelante. Uma limpeza ambiental. Adelante. Aí está o grupo. Podemos passar. Podemos. Isso ha sido em la inauguração. Adelante. Agora, aqui quero destacar a rede de museologia social do Rio de Janeiro.
que ha sido criada em 2013. Agora, mira, que 8 de fevereiro hicimos o segundo Festival de Museologia Social. E isso é uma rede que reúne mais de 50 iniciativas, mais de 50 museus sociais estão involucrados com esse tema. Podemos. Esse é o Museu de las Remoções. Tem uma história muito bonita, porque uma pequena, barrio muito pequeno, com 700 famílias, e a Prefeitura de Rio de Janeiro ha hecho la remoción, o desplazamiento de essas famílias, pero 20 famílias disseram: não temos preço, queremos nos quedar acá e vamos permanecer, e decidiram que ficariam. Então, permaneceram. 20 famílias conseguiram permanecer e fizeram um museu para contar a história de sua resistência. Esse museu também é um museu de luta, uma ferramenta de luta. E aí é a elaboração do plano museológico que ha sido hecho com estudiantes de museologia. Adelante. Isso é um museu muito recente, Museu da Arte, Museu de Arte e Cultura Urbana da Baixada Fluminense. É um museu de hip-hop, de cultura urbana, de grafite, de rap, coisas assim. Adelante. E essa é nossa experiência mais recente, Luiz, que ha sido o lançamento do museu, ha sido a 18 de enero de 2025. Recentemente ha sido lançado o Museu Social Quilombo do Salgueiro. E é em uma favela, em Rio de Janeiro, que tem uma tradição religiosa de ervas medicinais e coisas assim, e que dançam e que cantam, e que tem escola de samba, e que resolveram fazer um museu. Então, em janeiro, criaram esse museu. Isto é uma indicação de que tudo isso está em movimento, está em permanente ação. E, para finalizar, os 10 exemplos de experiências apresentados nos solicitam permisso para ser museus. Maria, se assumem e se afirmam como museus. Estes museus praticam uma museologia e uma museografia que se desenvolve em primeira persona e nos auxiliam a identificar a importância de uma museologia compreensiva e libertária. Maria, leia, por favor, o final este museus. Toda esa diapositiva. Sí, este final. Ok. Dice, los 10 ejemplos de experiencias presentados no solicitan permiso para ser museos. Se asumen y se afirman como museos. Estos museos practican una museología y una museografía que se desarrollan en primera persona y nos auxilian a identificar la importancia de una museología comprensiva y libertaria. Estos museos nos ayudan a percibir los límites de la museología normativa, que valoriza más a las reglas y normas que a la propia dinámica de la vida. Adelante, Luis. Siga, María. Fuerte.
estamos delante de museos que producen nuevos agenciamientos, nuevas líneas de acción, son innovadores y hacen rizoma con el mundo. Son museos que con memoria y creatividad producen transformaciones sociales. Adelante. Gracias. Gracias. Entonces, es eso. Espero que haga hecho algum sentido para você esta apresentação. Pero tenho um pouco mais de tempo para conversar com vocês. Então, Sí, le iba a preguntar, profesor, ¿cómo está de tiempo? Porque yo sé que ya está. podemos seguir um pouquinho mais para Bueno, uma conversação. Bueno, espero que tenha hecho sentido. Espero que tenha serventia para vocês. Então, Irina, diga lá. Primero está María Carmen, entonces, Ah, sí. adelante. Gracias, Siri. Bueno, me resuena muchísimo esta última frase y que tiene que ver con el tema de que estos museos, ¿verdad? No están detrás de las normas o de los permisos para hacer museo y demás. Y también lo conecto como un poco con lo que antes mencionaron acerca de cómo los museos vienen a hacer o deberían también hacer denuncia, ¿verdad? En temas sociales como el feminismo y demás. Porque incluso yo en ese momento yo compartí en el chat, ¿verdad? Cómo hay museos que aún sostienen el pacto patriarcal que está presente, ¿verdad? Que es aquella comodidad que no quiere hacer incomodidad, que no quiere hacer ruido. Y se me viene un poco también a la cabeza este tema de que en algunos espacios de museo nos hemos hecho como un imaginario que tiene que ser algo muy silencioso, algo que vemos, que no tocamos, que no irrumpimos en ese espacio, y pensar en museos que no vienen y no traen la norma, sino que vienen a hacer una transformación, que vienen a ser disruptivos más bien, creo que me acerca mucho a lo que podemos construir desde lo comunitario y a lo que podemos ir escribiendo y transformando a través de las distintas expresiones de la vida. Sí, María, y mira, y no es necesario grandes presupuestos para hacer eso. Sí, se puede hacer de otras maneras, por otros caminos. Sí. Yo les voy a contar algo muy, muy chistoso que me pasó hace unos días, que ojalá ustedes nunca tengan una compañera como yo en su trabajo, pero a mí me ha costado mucho en el espacio laboral en donde estoy, que es un gobierno local o una municipalidad, que comprendamos temas, ¿verdad? Como la violencia, género, feminismo, las conmemoraciones, 8M, 25 de noviembre, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Estamos conmemorando, queremos que nos feliciten o queremos que más bien, ¿verdad? Construyamos una lucha colectiva. Entonces, estaba en el espacio de comedor y una compañera me dijo, ¿qué nos tiene? Bueno, porque esto, como soy la trabajadora social, tengo que tener todo listo y preparado. Entonces me dijo, ¿qué nos tiene preparado para este 8M? Este 8 de marzo, el Día de la Mujer, me dijo ella. Y yo me volví y le dije, bueno, Puerto Viejo es como el centro, es la comunidad central, por decirlo de algún modo. Entonces yo les dije, claro, las voy a llevar a todas a rayar y pintar estructuras a Puerto Viejo. Y ella me dijo, ¿qué? Y yo le dije, no, que vamos a hacer un mural muy bonito todas juntas en algún espacio de Puerto Viejo. Entonces, había un compañero ahí que él estudió ciencias políticas y tal vez tiene como un poco más de acercamiento a temas, ¿verdad? Como estos y ciencias sociales y demás. Y sé que hay una deconstrucción muy fuerte por la que él ha pasado y por eso tal vez ha llegado donde está, digamos, para poder entablar conmigo una conversación del tema y discutir lo demás. Y él se me quedó oyendo y me dijo como de, lo hiciste muy bien, la capeaste, la disimulaste muy bien, pero un mural es una muy buena herramienta. Yo dije, claro, yo me la llevo, hacemos un mural, construimos, hablamos de derechos, hablamos de luchas mientras pintamos y hacemos ese mural.
y creo que sería una manera muy lúdica de hacer ¿verdad? De reflexionar, de debatir, de problematizar con ellas ahí y probablemente también funcione en algún momento como un espacio, ¿verdad? Que construya una historia, que construya una transformación en un espacio municipal en el que yo estoy inmersa. É isso. Muito bem. Buena experiencia esa, porque los murales son eso, son esas casas lienzos, son murales, como eso. Sí. Iri, Eh, Muchas gracias, Mario. Realmente a mí me hace cuestionarme mucho el desarrollo, digamos, de los museos en Costa Rica, que creo, no sé, tal vez esté equivocada, pero están vistos en tercera persona, recuperando vestigios de nuestras culturas y demás, y elementos, ¿verdad? Y también una forma de recuperar cosas de parte, digamos, de nuestros colonizadores y demás, pero también me hace pensar acceso para quién ese tipo de museos y por eso el tercera persona, ¿verdad? Como usted hablaba, sobre todo porque es para que lo vean, digamos, las personas extranjeras, a veces el ir, las personas locales a consumir algún museo y demás, implica tocarse la bolsa, ¿verdad? Personas que tal vez no tengan la cultura, ¿verdad? De ir a museos y todo esto, y llevar a todos los chicos de la casa y etcétera, pues sale un paseo bastante caro que para las personas extranjeras pagar 5, $10, pues no les hace como hueco, ¿verdad? En la bolsa. Entonces sí, me hace pensar en eso, ¿verdad? Que cómo son construidos los museos de Costa Rica, que también, o sea, tenemos muy pocos, ¿verdad? Realmente Costa Rica tiene pocos museos y me hace también recordar, digamos, que yo solo he ido a dos ciudades fuera de Costa Rica, ¿verdad? A Ciudad de México y Bogotá, y cómo, ¿verdad? La recuperación que hacen en el caso de Bogotá, ¿verdad? En cómo ellos recuperan también el proceso, digamos, de todo lo que vivieron en las diversas guerras y demás. Y igualmente en México, ¿verdad? En México creo que cada cuadra hay un museo, entonces, como también estamos en ese sentido mal en Costa Rica. El único que he ido fuera, digamos, del Valle Central es el de Finca 6, en donde se recuperan el tema de las esferas, ¿verdad? Indígenas. Y, y bueno, bueno, y fui uno a Guanacaste, pero hace años, ¿verdad? Hace más de 10 años. Entonces, también como ese acceso, ¿verdad? A los museos eh, está supeditado para cierto tipo de personas. sí, ahora, mas, veja, Irina, porque se puede hacer muchas cosas, porque la cuestión es que se maneja con una idea de museo que pressupõe muitos pressupostos. Então, ou seja, se maneja com uma ideia de museu que não se cambia, que sempre segue sendo uma ideia muito conservadora de museus e muito desconectada da sociedade. Ou seja, se passássemos a pensar por outro caminho, poderíamos fazer outras coisas. Sí. Laura. Gracias. Sí, creo que en mi caso también, perdón, como mis compañeras y como también decía Euclides, creo que la idea o la manera en que yo he vivido los museos que he visitado en mi vida ha sido, digamos, con ese rol como de espectadora, ¿verdad? Solo voy a ver, no se puede tocar, ¿verdad? No se puede tocar nada, hay muchas reglas, es un lugar muy limpio y, ¿verdad? Como decía Irina, no se puede hacer ruido, hay que hacer mucho silencio, pero sin embargo son lugares en donde, como usted decía, digamos, para sentir, porque los diferentes museos me han generado emociones muy fuertes, diferentes. Por ejemplo, el Museo de la Memoria en Chile, ¿verdad? Que después uno sale de ese museo con mucha tristeza,
y también otros museos en donde se sale ya como con una sensación de plenitud por haber apreciado una pintura que genera mucha emoción o que transmite mucho. Entonces, para mí están muy ligados con esas emociones, aunque tienen esa distancia de restricción. Pero me gustó muchísimo esto porque yo pienso que nosotros no solemos ver a los museos como un actor social. Es como, ¿verdad? Ese espacio físico y muy controlado y nos cuesta como imaginarnos como el museo como algo que puede ser desde lo rural, desde lo muy local, muy pequeño y que puede ser ese espacio para decir muchas cosas. Entonces, me queda mucho esta la idea de cómo como usted decía, que no piden permiso, me gusta eso. Esto va a ser un museo y va a tener es parte de una lucha o es parte de un movimiento, queremos mostrar algo, queremos transmitir algo. Y si nosotros decimos que es un museo y punto. Digamos, no tiene que ser, ¿verdad? Como todo ese academismo y toda esa formalidad así. Em, yo estuve en Valparaíso, em, en el 2023 y a mí me gustó, me llamó la atención ahora ver lo de los murales y los grafitis porque en Valparaíso hay muchos murales, ¿verdad? Hay mucho arte en las calles y demás, pero después de lo del 2019 que hubieron luchas sociales muy fuertes, hay un montón de grafitis encima de los murales y todo que estaban hablando sobre esas protestas y todo ese movimiento popular. Entonces, ese es como un ejemplo para mí de cómo ese museo que está, no es propiamente un museo como tal, pero digamos, es una ciudad que habla sobre lo que está viviendo. Entonces, me gusta ese sentimiento, esa idea de un museo que transmite, historia, memoria, valoriza lo que ha pasado, pero también para que pensemos en qué es lo que ha pasado y qué es lo que no queremos que se repita o cómo lo vamos a hacer diferente. Entonces, muchísimas gracias, muy obrigada por todo lo que usted nos ha transmitido. Muchas gracias. Ok. Graças a usted, Laura. Me gusta sua reflexão sobre isso, sobre Valparaíso, me gusta isso. Que bueno, es mesmo. Es isso, el repito, es como fazer museus conectados com a sociedade. É isso. Né? Eu tenho uma frase que me gusta muito de repetir, que é assim: o museu que não serve para a vida, não serve para nada. Então, é isso. Jesus. Bueno, la verdad que, don Mario, muchas gracias. Su ponencia, ¿verdad? Es una obra de arte completa. Espero no robarle mucho tiempo, porque la verdad yo hablo demasiado y pues se nos va la clase, pero hice ahí algunas anotaciones y antes, como decía Euclides, creo que fue, le cambia ver su presentación y todo lo que usted nos trae acá, pues le cambia a uno el concepto de que es un museo. Y bueno, usted mencionaba antes del tema del encuentro y el desencuentro, pero también yo lo veo así como entras al museo y el tema de aprender y desaprender, ¿verdad? De todo lo que hay ahí y lo que se ha vivido. Pero, y también como mencionaba Laura, tal vez uno está acostumbrado a ver ese espacio físico, pero cambiase ese concepto y con su presentación uno ve que en realidad la vida cotidiana o toda la vida en sí en realidad es un museo, ¿verdad? Desde la historia de cómo se formó una comunidad, cómo se construyó mi comunidad, eso es un museo. Cómo las personas o los líderes comunales desarrollaron la infraestructura de una escuela, de una iglesia, de una plaza de fútbol, de un acueducto, de un camino. Eso es un museo y lamentablemente se pierde esa historia que enriquece el desarrollo de un país y de una comunidad. De repente le puedes preguntar a los nietos de un líder fundador de una comunidad si sabe cómo llegó el acueducto, el camino a ese pueblo y no sabe, ¿verdad? Y es porque se pierde y es porque tenemos ese concepto de que el museo es ese espacio físico que está en el centro de una ciudad donde fuimos a ver una piedra, donde fuimos a leer algo, pero en nuestra vida cotidiana
tenemos museos y de verdad me deja un gran aprendizaje el poder escucharlo hoy a usted, don Mario, ¿verdad? Y te cambia ese concepto y reflexionando y este rato de su ponencia uno dice, no, pero es que en realidad vivimos todos los días en un museo y no nos hemos dado cuenta. Así que muchas gracias y para no quitarle tanto. Sí, graças a usted, Jesus. Sim, é isso, porque, mira, sabemos nós outros que os museus são um fenômeno europeu. Os museus, a ideia de museus tal e qual está colocada, né, é um fenômeno europeu. Pero a questão é que a relação com o passado não é somente da Europa, é universal. Todos os pueblos, todos os grupos sociais têm uma relação com a memória, com o passado, com o presente, etc. E com os museus se passa que, mesmo que o fenômeno museu tenha nascido na Europa, nós outros estamos diante do repito, do desafio de fazer outras coisas com isso. Ou seja, nós outros estamos diante do desafio de fazer uma espécie de, quer dizer, fazer uma decolonização de los museus, fazer uma prática contracolonial, fazendo, portanto, outras coisas. Esse é nosso desafio. E não somente seguindo as normas europeias de museus, que não nos interessam isso. Andrea. Muchas gracias. Yo estoy también como que me explota la cabeza porque, bueno, desde la arquitectura y el urbanismo y demás, pues he tendido a pensar igual el museo como un espacio físico donde se concentran exposiciones, donde está también el arte de exhibir la información, que no es poca cosa, o sea, es maravilloso, pero nunca lo había visto más allá, no lo había visto como esto, que sé que son buenos para pensar, para hacer sentir, para intuir, para sensibilizar, y donde termino como sí, como de explotar, es cuando usted comenta que pueden ser puentes, que pueden ser ventanas, portales, ¿verdad? Porque son conectores. Y como pueden ser y no serlos, entonces ya rompe cualquier espacio físico, además, aunque la puerta, la ventana, el portal sean elementos que uno pensaría que son físicos, tangibles, también pueden no serlo. Entonces, va más allá, se vuelve un elemento simbólico, ¿verdad? Entonces, también el hecho de que tiene que ver con el territorio y con un posible recorrido. Me encantó el ejemplo que mostró el de la favela, ya no recuerdo cuál era, Museo de la Favela, el de recorrido, que tenía los 3 arcos. Yo no le comenté, pero a mí me gusta mucho, trabajo proyectos de acción social y en comunidades vulnerabilizadas. Y acá en Costa Rica trabajo con una comunidad que se llama Los Guido, y pues trabajamos mucho desde un trabajo comunal universitario en arquitectura. Entonces desarrollamos proyectos en el espacio público o en espacios del barrio. Y hace poco construimos un elemento que le llamábamos como un artefacto histórico, porque surgió a raíz de unos talleres que hicimos acerca del simbolismo que tiene un espacio verde, que es la loma salitral que la comunidad tiene ahí cercana, pero que sufre quemas, ha tenido también focos de contaminación, y las personas tienen esta lucha por conservar ese pulmón. Y bueno, en el taller surgió varias información de archivo, de fotografías de cuando eso tuvo una laguna, que luego secaron, y bueno, hay muchas luchas que tuvieron por conservar ese pulmón. Al final construimos un elemento en madera, con rotulaciones, y se puede, casi que es como un portal para accesar a la loma salitral, hacer los recorridos que ellos hacen. Y ahora me pongo a pensar, pucha, esto tiene que ver con esto también, no, pues no sé si es como un museo per se, pero tiene el tema del recorrido, ¿verdad? De que está marcando el territorio, que es un portal, que es histórico, que la gente lo lee, se acerca a leer su historia, las luchas, y nada,
me parece hermoso y me emociona mucho porque va más allá de lo que imaginé que podía ser y ahora ya quiero, profesor Luis, cambiar el ensayo, ¿puedo cambiar de tema? Es que estamos haciendo un ensayo y ahora quiero cambiar de tema. Sí, sí. Que bueno, que bueno. Né? Mas é isso, é assim. Teremos que, mira, nós outros temos uma tendência de pensar que a experiência com os museus são experiências muito antigas, que os museus vêm de um tempo muito antigo. Só que não é verdade. ¿Por qué no es verdad? No conozco todos los museos de Costa Rica, pero tengo la certeza de que la mayoría absoluta de los museos de Costa Rica tienen menos que 60 años. Ou seja, eu tenho 69, portanto, são mais jovens que eu. Sim. Então, por que isso é assim? Porque para todos nós outros, a experiência de los museus é uma experiência nova. Estamos aprendendo a fazer coisas, pero só que estamos aprendendo a fazer coisas olhando para a Europa, olhando para os Estados Unidos e não olhando para nós outros mesmos. Isso é que é. Desde el territorio. Isso é que é. Então, se você compreende um museu como um portal, um espaço, sim, é isso mesmo, e pode ser uma coisa maravilhosa, uma coisa que tem, né, muitas possibilidades. É isso. Roger. Gracias. Muy interesantes todas las experiencias que nos mostró. Eh, yo hace mucho vengo dándole vueltas al tema de, sobre todo los espacios museísticos, porque aquí hay una propuesta que estamos iniciando para trabajar en lo que son sitios arqueológicos en la Cruz, para habilitar algunos espacios que ahorita están restringidos al público, ¿verdad? Por temas de seguridad, por temas de acceso, por un montón de razones. Y es una iniciativa que está llevando adelante un grupo de la localidad, un grupo de jóvenes que cuidan el patrimonio, ¿verdad? Entonces, bueno, es un tema que por ahí viene. Yo sí quisiera hacer como unas consultas, ¿verdad? En cuanto veo que ya hay muchos lugares que son muy famosos por estos museos. Ejemplo, las favelas, por ahí mencionaron a Colombia, la Comuna 13, y yo nunca he ido. Espero en algún momento poder ir a alguno de esos lugares, pero mi consulta es la siguiente. Esos son lugares ya turísticos, ¿verdad? Que la gente ha ido adaptando según sus medios, sus espacios, su casa, se ponen una sodita y ahí van creciendo. Y es una manera de subsistir en un lugar donde hay pocas posibilidades de empleo. Y muy bien. Pero desde la museología social, ¿cómo se trabaja para que no se mercantilicen estos espacios? Y eso después más adelante vaya a generar algún tipo de gentrificación, ¿verdad? Porque muchos espacios en México y en otros lugares ya lo vivieron, ¿verdad? Entonces, había infraestructura muy bonita, colonial y todo, y luego esos espacios fueron tomados, la gente desplazada, son otras actividades, y ya no es un espacio comunitario, ¿verdad? Se vuelve un espacio globalizado y mercantilizado, que es muy diferente a eso que estamos viendo acá, ¿verdad? Pero ¿cómo no caer en eso? Digamos, ¿cuál es el cuidado que tenemos que tener? Porque yo sí lo veo como una propuesta para desarrollar un poco, ¿verdad? La economía local en algunas comunidades. Aquí donde yo vivo, donde hay elementos históricos, donde hay actividades productivas, artesanales, donde, o sea, hay muchos elementos que se pueden aprovechar, se pueden mostrar. Por ahí en el comentario mencioné algo corredor turístico costero, que es simplemente promocionar el lugar, pero le hace falta el componente social, donde la gente pueda participar en esos espacios y puedan sentirse con identidad, ¿verdad? Nosotros somos de acá, esto es lo que somos, y no vayan a sentirse como que extraños, ¿verdad? En su mismo espacio. Entonces, eso es, bueno, tengo varias consultas, pero no quiero como quitar mucho tiempo. Gracias. Graças a você.
Jorge. Sim, me parece que o reto, o desafio está em generar possibilidade de museus que se quedem em las manos de las comunidades. Isso é porque a questão é que se o poder público se apropria de los museus, então acaba que afasta a comunidade em nome de fazer uma coisa significativa, expressiva e etc., né? Fazer uma coisa com muitos pressupostos acaba afastando a comunidade, sim, e se apropriando do patrimônio da comunidade em nome do poder público. Me parece, hoje, que a questão é como se pode construir uma política pública que valorize as comunidades. Ou seja, é claro que não se pode fazer nada sem nenhum pressuposto. É claro que é necessário algum pressuposto, é claro que sim. Mas a questão é que me parece que nós outros temos o dever de cobrar, de demandar o poder público para que haga sua parte por meio de uma política pública, contribuindo para a valorização da comunidade, garantizando os pressupostos mínimos que são para que a comunidade haga o que queira ser. Se o poder público entra e se apropria, em pouco tempo não haverá mais interesse em la comunidade. Nossas experiências, todas que nós outros mostramos para vocês, são experiências que são hechas por pessoas de las comunidades, com muita dificuldade, pero há uma diferença, é que em Brasil, aún hoje, temos muitos concursos públicos, muitos, como se diz, Luiz, editais. Sí, son como concursos, tipo carteles. Isso. Então, existem, ou seja, hoje há uma política pública que minimamente funciona. Ha sido desenhada por Gilberto Gil para os museus em 2003, 2004, pero aún hoje segue funcionando com dificuldade, pero segue adiante. Isso é garantizado que se pode fazer, né, muitas coisas. Então, mira, nosso segundo festival de museologia social ha sido hecho com recursos públicos. Sim? Então, recebemos dinheiro público e fizemos o festival com todas as coisas. Bueno, minhas queridas e meus queridos, estou cansado agora. Muchas gracias. Vou pedir para, antes de encerrarmos, Luiz, vou pedir que Iri leia os comentários para todos nós outros e, em seguida, pido para que você pueda hacer el cerro. Sí. Ok. Bueno, dice un mensaje María Carmen, el pacto patriarcal en los museos, y su signo de pregunta. Igual María Carmen, me recuerda las transformaciones sociales que cuentan los murales en Comuna 13. Olger, Santa Rosa, que es un parque nacional, pasa como museo histórico y natural y se ubica en la Cruz Liberia. En Liberia está el Museo de Guanacaste, pero no ofrece mucho por falta de una adecuada administración. Desde el Ministerio de Cultura se habla de espacios museísticos en las comunidades. Igual Olger, en La Cruz tenemos un corredor turístico costero, propuesta para recorrer y visitar atractivos naturales y culturales. Le hace falta ese componente social que él hablaba ahora en su intervención, donde las comunidades sean parte
no solo del turismo, sino como conocimiento local, valorización del territorio, su historia y actividades productivas actuales. Igualmente, Olger, sin que eso amerite caer en lo institucionalizado, es lo que frena estos movimientos. Sentir que es algo que se impone, que requiere recursos para existir. El profe Luis, profesor Mario, cuando usted vuelva a Costa Rica, le invitamos a conocer los museos comunitarios en las regiones. Igual el profe, Gilberto Gil es un gran cantautor popular de Brasil, brasileño y ministro de la Cultura en primer gobierno de Lula.